vascaínos! Bom dia, meus amores! Sem pânico nenhum, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um cafezinho com Portugal para nós falarmos desse amor incondicional. O Clube de Regatas Vasco da Gama, esse clube que nos dá tanta alegria e motivo de muito orgulho, né? Vasco que estava num momento de um deserto muito grande, muitos anos. Finalmente a gente está com um time um elenco assim, que foi acertado gradativamente agora. Um elenco muito bom. Uma pena que hoje o Vasco, num jogo tão importante, né, que é contra o Palmeiras lá, e é um estádio, com todo respeito ao Palmeiras, porque as torcidas são amigas, mas é impressionante que lá, na dúvida, dão sempre pro Palmeiras, né? Juiz na dúvida, Palmeiras. A gente foi garfado lá em 2023, outros adversários já foram garfados. É um negócio incrível. Mas beleza, não vamos chorar, vamos jogar. O árbitro que dá partida é um bom árbitro que vai apitar hoje, então confio nisso aí. Mas o Vasco está desfalcado, né? O Carlos Queixo, o zagueiro, o Matheus França também, que torceu o tornozelo, e também o Calma Base. Então são 3 desfalques muito importantes, mas temos agora peça de reposição. Graças a Deus o Tietchan está voltando, né? Eu não sei o que o Diniz vai fazer. É possível que ele coloque um zagueiro simples, pela simples troca, né? Sai o Queixo, vai entrar ou o Lucas Freitas ou o Lucas Oliveira. O Lucas Oliveira é destro, talvez, teoricamente seria ele para entrar, mas eu sinceramente, Sirizinho aqui, eu colocaria o Lucas Freitas, que apesar de ser canhoto também, né, porque ele e o Robert Renan são 2 canhotos. Eu sacrificaria um pouco o Robert Renan, botaria ele de quarto zagueiro, porque é um jogador que tem mais qualidade, né? Então deixa lá o Lucas Freitas na posição dele e o Robert Renan jogando do outro lado. Mas o importante é que o Vasco hoje seja inteligente, faça uma partida assertiva e que a gente possa vencer o jogo, né? Que não vai ser fácil, mas sem engatar 3 vitórias. E aí você vai pegar o Vitória da Bahia em casa. Ah, meu irmão, aí se você faz essas 2 vitórias aí, tu vai pro abraço. Então é muito importante o jogo de hoje. Vamos ver como o Vasco vai se sair. Não pode haver falhas individuais. O Palmeiras é um time letal, né? Se falhar, vai tomar pau, porque eles têm jogadores com muita qualidade, né? O Vitor Roque, o próprio Rafael Veiga, os caras não são de bobeira não. Então a gente tem que estar muito, como o Felipe Anderson, né? Nós temos que estar muito antenado nisso aí. Mas o Diniz é um treinador que eu falo, o Vasco pós-Diniz, é um Vasco diferente, é um Vasco que resgatou de novo a vontade, né? O tesão de ganhar, que isso é muito importante para um time que você vê que o Vasco toma muito gol. Por que toma muito gol? Porque também agride muito. Só que agora a gente tem defesa, né? Vamos ver hoje como vai se portar aí o eventual reserva do Carlos Queixo. Pessoal, deixa eu falar uma outra coisa aqui. O jogo de hoje à noite, vamos estar juntos aí. Se Deus quiser, uma grande vitória. Eu quero fazer aqui uma menção, que eu não queria dar muita moral para isso não, mas tem que falar assim, porque o Fluminense tem um jeito, um modo de agir, um modus operandi, né? Ele entrou ontem na justiça, ou pelo menos está ameaçando entrar na justiça, questionando os modus operantes do Vasco em relação à SAF, como está sendo feito o processo, que fere código de legislação empresarial, umas coisas meio loucas. Que doideira é essa, né? Que tara é essa? Que tesão é esse pelo Vasco, rapaziada? É uma coisa inacreditável. É por isso que assim, gente, eu vou falar, o clube que eu respeito assim, como rival é o Flamengo. Porque o Flamengo, a gente tem rival mesmo, a gente é rival declarado, no sentido não de inimizade, de rivalidade dentro de campo. Não tem igual Vasco-Flamengo, Flamengo e Vasco, não tem igual. E esses caras, eles querem tentar entrar nesse bolo aí para tentar tirar o Vasco desse protagonismo. Não vai conseguir, parceiro, principalmente por causa dos 20 milhões de vascaínos que são enlouquecidos, não vai conseguir. Entendeu? Então, eu não sei que situação. Eu até tenho uma admiração pelo Mário Bittencourt, pelo dirigente que é um tricolor, o cara. Agora ele tem uma tara, né? Ele tem uma tara de querer estar no lugar do Vasco, estar à frente do Vasco. Nunca será 04, nunca será 04, nunca, jamais. Esquece isso, feio, sabe? É feio. Espero que o Vasco tome cuidado com isso, comece também a pisar na cabeça de barato. Barato tem que ser pisada, né? E o Fluminense é um clube desrespeitoso, sempre foi, já não é de hoje, antiético, não tem respeito na hora de contratar jogador, passa por cima, atravessa, alicia jogador do Vasco. O Vasco já teve jogadores aliciados, a gente sabe que isso é verdade. Leandro Amaral, Conca, Cana agora pela última vez, né? Pegando o Vasco sem dinheiro e foi lá para trazer o jogador. O próprio Ronaldinho Gaúcho, que já estava contratado pelo... beleza, eu não estou aqui chorando não. Foi mérito deles, né? Mérito deles, usaram as armas que tinham e fizeram. Só que agora acabou, meu irmão. O Vasco
É um clube que está começando a juntar os caquinhos, né? Apesar desse golpe que nós sofremos aí da 777. Esse presidente que demorou a entender que futebol é importante, né? O Pedro Paulo, agora já viu que o futebol vai além de qualquer coisa, é acima de tudo, né? O torcedor é apaixonado por causa do futebol, por causa de Dinamite, por causa de Edmundo, por causa de Romário, por causa de Bellini, por causa de Ademir Queixada, né? Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, etc, vai por aí, vai embora, né? Então, entendam isso de uma vez por todas, né? E ele entendeu o presidente. Então, mas é um cara sério, é um cara correto, é um cara que não é do mal, tá com uma equipe jurídica muito boa, isso é muito importante. O Vasco, eles têm um corpo jurídico muito bom. Então o céu é limite. Fazer a bola entrando, o torcedor vai abraçar e tentar blindar o Vasco desses maus do futebol. Porque o Fluminense é do mal, o Fluminense é um clube pequenininho, perdoe gente, me perdoe, eu tenho muitos amigos tricolores, mas é um clube pequenininho, é um clube grande, claro, mas pequenininho, a torcida que não enche estádio nenhum, né? Domingo tiveram 18 mil pessoas, eles botam os jogos do Fluminense, olha só, eles vivem no mundo de Árnia, sei lá, eles são de outro planeta. Eles botam um clássico regional no Maracanã, mando de campo do Fluminense, eles botam para o torcedor adversário ficar em cima na arquibancada, ali vendem 2 mil ingressos para os caras. Só que eles botam 18 mil pessoas, como foi domingo. Patético, ridículo, entendeu? Então, nunca será 0-4. Vocês querem segurar o Vasco? Nunca serão 0-4. Nunca serão, tá? Fica dado aí o recado. Galera, hoje, vamos com tudo. Vasco hoje, a vitória nos coloca muito próximo aí entre os 8. E aí, ganhando do Vitória, já vira uma sequência que depois a gente vai ter paz, moral. Por que não beliscar uma vaga na Libertadores pelo brasileiro? Já pensou a gente jogar as semifinais da Copa do Brasil suave na nave, sem peso de que a gente precisa passar pelos adversários? Porque a gente vai ser campeão da Copa do Brasil, mas tem adversários, futebol é dentro de campo. Tem Cruzeiro, tem esse próprio Fluminense do mal aí, e tem o Corinthians. Então, o céu é limite, nós estamos caminhando para um final de ano muito legal. Agora, hoje é um jogo, na minha opinião, é vitória. Nós temos que vencer esse jogo e alcançar o topo da tabela, né? Começar a chegar perto dos papões, porque o Vasco é e sempre foi e sempre será um clube de vitórias e de glórias, né? É simples assim, beleza? Então, vascaínos, torcedores, apaga essa ideia. Não, contra o Palmeiras sim, entendeu? Contra o Palmeiras sim. Foi assim contra o Cruzeiro, foi assim contra o Flamengo. Vamos embora, vamos começar a nos darmos respeito, né? A gente é um clube de muita resiliência, de muita paixão. Então, vamos com tudo hoje. Beleza, galera? Beijo no coração, saudações vascaínas. Ó, deixa um like, se inscrevam no canal, dê essa moral aí, compartilha. É muito importante aí pro crescimento do canal, beleza? Tamo junto, rapaziada. É muito bom ser Vasco. Fui!